Oi pessoal, a gente do grupo 2 do trabalho de termodinâmica ficamos separados com os temas de ciclo de Carnot, motor e refrigerador. E o grupo 2 vai ser eu, o Michael Rodrigues e a Natália Figueira. Nós vamos começar para vocês introduzindo como vai ser a nossa apresentação. A gente vai introduzir para vocês o ciclo de Carnot e eu que vou explicar. Depois eu vou apresentar um exercício para contextualizar. Em seguida, a Natália vai apresentar o refrigerador e também vai apresentar um exercício. E depois o Michael vai apresentar motor e apresentar também um exercício. Antes de começar a explicar o que é o ciclo de Carnot, como funciona o rendimento de Carnot, eu vou apresentar o Carnot. E Nicolas Leonard Sade Carnot nasceu em Paris no dia 1 de junho de 1976. Aos 16 anos, ele ingressou na École Polytechnique e sua única obra são reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência. O Carnot, ele se dedicou a estudar o desempenho e eficiência das máquinas a vapor, que eram as máquinas que funcionavam na indústria dele na época. Ele era engenheiro também. Mas o mais interessante é que, após sua morte, em agosto de 32, suas anotações foram encontradas e provam que Carnot havia chegado à ideia de que, essencialmente, calor era trabalho, cuja forma for alterada. Por essa, Nicolas Leonard é, por excelência, considerado fundador da termodinâmica. Então, assim, a obra dele mais importante, o que faz ele ser lembrado até hoje e continua funcionando na termodinâmica, foi descoberto depois que ele morreu em suas anotações. Então, iniciando aqui, eu vou apresentar o ciclo de Carnot, que é esse gráfico aqui, que funciona da seguinte forma. Essas curvas aqui pontilhadas são isotermas, onde a isoterma de cima, T1, é mais quente, tem a temperatura mais elevada do que a de baixo. O ciclo funciona assim. Do ponto A até o ponto B, nós temos uma expansão isotérmica. Do ponto B ao ponto C, uma expansão adiabática. Do ponto C ao ponto D, uma compressão isotérmica. E do ponto D ao ponto A, novamente, uma compressão adiabática. E o ciclo funciona assim. O que foi o gatilho para Carnot começar a tentar melhorar o desempenho das máquinas térmicas é porque realmente o desempenho das máquinas na época era muito inferior. Eles estavam vendo que estavam perdendo, que o trabalho máximo não estava sendo realizado. E Carnot reparou que, mesmo não podendo alcançar 100% de trabalho, de rendimento, ele poderia melhorar isso e ter um rendimento máximo. E a equação de Carnot é exatamente para nós alcançarmos esse rendimento máximo nas máquinas. Assim, todas as máquinas térmicas externamente reversíveis operando entre dois reservatórios, os quais vão ter temperatura quente e fria, que pode ser uma máquina quente, um reservatório frio, ou ar, por exemplo, que resfria a máquina, possuem eficiência máxima dada por essa equação aqui. Essa equação aqui, onde esse N, que é o eta, uma letra grega, significa rendimento, nós vamos ter que o rendimento vai ser trabalho sobre o calor. O calor aqui vai ser o Q, e esse H significa hot, de calor quente, e esse aqui, high no caso, de temperatura mais alta, e esse L que significa low, de temperatura mais baixa, calor alto e calor baixo. Mas o trabalho aqui em W pode ser deduzido como a temperatura quente, que é a temperatura inicial, menos as perdas de temperatura, que vai ser a temperatura fria. Se você começar a trabalhar essa equação, nós podemos ter que calor quente sobre calor quente também vai ser igual a 1. Então, sobra apenas que 1 menos o calor mais baixo sobre o calor quente. Só que para Carnot, nós temos uma observação. Nessa equação aqui, nós podemos trocar esse calor por temperatura. Ou seja, nós podemos botar 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. Então, esse rendimento de Carnot vai ser o rendimento máximo de uma máquina possível, que vai ser 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Vale ressaltar que o rendimento nunca vai ser 100% e raramente vai ser acima de 70%. Por exemplo, os motores a combustão dos carros normais fica com rendimento entre 23% e 27%. Eu vou apresentar um exercício para começar a contextualizar aqui a apresentação, que é o seguinte.
Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclo entre as temperaturas de 27 graus e 227 graus. Em cada ciclo, ela recebe 1000 calorias da fonte quente. O máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo ao exterior em calorias é D. Essa questão aqui é da UEL. Então, com o que eu acabei de apresentar para vocês, a gente pode começar a trabalhar essa questão. O rendimento vai ser aquela equação que eu dei. Contudo, como aqui ele deu as temperaturas em graus, aqui que a gente vai trabalhar tem que ser em Kelvin, normalmente na unidade padrão de medida, né, do sistema internacional. Então, para a gente passar a temperatura de graus para Kelvin, somamos 273. Então, a temperatura fria vai ser 27 mais 273 graus Celsius. 27 graus Celsius mais 273, que vai ser 300 Kelvin. E a temperatura quente vai ser 227 graus Celsius mais 273, que vai ser 500 Kelvin. Então, o rendimento vai ser dado por N, que é igual a 1 menos 300 sobre 500, que é igual a 1 menos 3 quintos. Isso vai dar 0,4. Como o rendimento é uma porcentagem, esse 0,4 em porcento é igual a 40%. Agora, o que ele pede é que o máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo exterior em calorias é D. Como ele quer o trabalho, nós podemos relacionar esse N aqui, o rendimento, que é igual ao trabalho, que aqui eu coloquei com a letra agregatal, mas que na apresentação anterior, no slide anterior, está com W, que são letras diferentes para a mesma coisa, você pode encontrar essas duas formas nas literaturas. Vai ser o trabalho sobre o calor quente, né? O calor que a máquina recebe. Então, vai ficar o rendimento que nós achamos, 0,4, que é igual ao trabalho sobre 1000 calorias da fonte quente. Então, o trabalho vai ser igual a 400 calorias. A próxima parte vai ficar com a Natália, que ela vai apresentar, e depois o Michael. Então, o que é um motor? O motor, basicamente, é um dispositivo complexo que funciona transformando outras fontes de energia, tais como energia térmica, energia elétrica ou mesmo energia química, em energia mecânica e energia útil para movimentar máquinas, equipamentos e veículos. E bom, isso não soa no mínimo familiar para vocês? Os motores são exemplos de máquinas térmicas. O mesmo motor de combustão que é amplamente utilizada pela indústria automobilística são exemplos de máquinas térmicas. E bom, como funciona? Basicamente, é a partir de uma fonte quente, né, uma recepção de calor que forma um reservatório quente de calor, né? Ele entra por um sistema de máquina térmica e realiza um trabalho. Basicamente, você tem a fonte quente gerando um movimento, um trabalho mecânico para essa máquina térmica. Mas todo esse calor ele não pode ser propriamente convertido em trabalho. Então, parte dessa energia ela é dispersa e acaba indo para a fonte fria, né? Que basicamente são fontes de energia dispersas que não são convertidas 100% no trabalho que é realizado por essa máquina. Então, essa energia pode se transformar em uma energia cinética, ou simplesmente vibrações, ou ruídos, ou simplesmente o calor pode ser dissipado para outro lugar. E aqui está a equação para as máquinas térmicas. A partir da lei de conservação de energia, você consegue ver que fica bem claro, né, que esse calor que é recebido pelo sistema, ele se transforma em trabalho e no calor cedido para a fonte fria. Então, aqui a gente vê um gráfico, né, que exemplifica o ciclo de uma máquina térmica. Não é um ciclo de Carnot, né, como vocês podem ver, mas é um exemplo de uma máquina térmica. E aí, eu dou para vocês um exemplo prático de como isso funciona. Né? Essa aí é uma máquina de vapor, né, de uma locomotiva. E como é que ela funciona? Basicamente, a gente tem aqui uma fonte de calor que aquece uma água, e essa água ela se transforma em vapor quente, que acaba vindo para essa região aqui, onde eu estou marcando. E aí,
Com o aumento da temperatura, também aumenta a pressão, o que faz com que esse pistão aqui ele seja empurrado para frente. E aí provoque o movimento aqui nessa roda. E essa alavanca aqui ela vai, gira e acaba ficando numa posição em que empurra o pistão de volta. E com o pistão sendo empurrado de volta, esse calor, esse vapor que estava sendo armazenado aqui, ele acaba saindo por essa válvula. E aí o processo acontece novamente, né? O vapor vem para cá, aquece, aumenta a pressão, faz o movimento e o vapor sai. É basicamente esse o funcionamento de uma máquina térmica. E aqui está o mapa mental para vocês, se vocês quiserem anotar alguns conceitos. E aí a gente entra no motor de combustão interna. Ele tem algumas diferenças com relação à máquina de vapor, né? Por exemplo, no sistema da máquina de vapor, o calor ele é gerado fora, né, por uma fonte quente que está fora do sistema. E aí, no motor de combustão interna, ele basicamente tem o calor sendo gerado dentro do motor. Então, o que acontece? Esse motor aqui é de 4 tempos, ou de 4 etapas, como preferirem. Ele tem a etapa de admissão, compressão, ignição e escape. Esses 4 tempos eles são realizados da seguinte forma. A admissão é um gás, né, de um combustível escolhido, entra por essa válvula aqui, e aí ele preenche todo esse vazio que está aqui, entre o pistão e esse espaço. E aí esse pistão, ele é ativado, ele vai aqui para cima e acaba comprimindo esse gás aqui dentro. Assim que ele chega aqui em cima e o gás fica bem comprimido, essa vela aqui é acesa por meio de centelhas elétricas, o que provoca uma combustão. Ele entra em contato com o ar e com o vapor do combustível aqui dentro. E aí explode. Acaba que se transforma numa mini explosão, o que empurra esse pistão aqui para baixo e provoca um movimento nas engrenagens, o que acaba passando para a caixa de marcha e para as rodas. E aí, novamente, como aconteceu na locomotiva, por um movimento, o pistão acaba indo para cima novamente. E aí o ar quente que estava aqui dentro, né, o vapor do combustível, ele sai por essa válvula de escape. E aí o ciclo se repete mais uma vez, né, com a admissão, a compressão, a ignição e o escape dentro do motor. Bom, galera, agora a gente vai estudar os refrigeradores. E faz todo sentido estudar eles agora que a gente já viu as máquinas térmicas e como o motor funciona. Eu já vou explicar por quê. Mas os refrigeradores, assim como a gente conhece eles hoje, né, eles não são tão parecidos como de antigamente. Na verdade, eles surgiram em 1850, então já tem um bom tempo, e a princípio era para satisfazer uma demanda da indústria, né, da indústria de carnes em Chicago, e alguns anos também depois, acho que em 1853, um refrigerador foi criado para a indústria da cerveja na Austrália. Só em 1920, a partir então, né, que os refrigeradores chegaram às casas das pessoas e foram vendidos para uso doméstico. Esse aqui é um exemplo de um refrigerador que foi desenvolvido em 1927 pela GE e chama Monitor Top. O curioso dele é que o compressor dele fica na parte de cima, né, o que é o contrário dos modelos que a gente tem hoje em dia, em que o compressor fica na parte inferior da máquina. Bom, um refrigerador, né, ele nada mais é do que uma máquina térmica, só que funcionando no sentido inverso. Como isso? O que isso quer dizer? Bom, a gente sabe que uma máquina térmica, né, o calor ele sai de um lugar de maior temperatura para um lugar de menor temperatura e quando ele se dissipa, ele também pode realizar trabalho. Bom, um refrigerador ele vai fazer o contrário disso. Então, ele pega o calor de uma fonte fria e ele retira o calor continuamente de uma fonte fria e joga numa fonte quente. E para que isso ocorra, na verdade, é necessário que um trabalho seja realizado sobre esse sistema físico. Se a gente fosse pensar numa geladeira, né, que é um exemplo muito prático para a gente, essa fonte fria, esse reservatório frio, seria o interior da geladeira, porque a gente quer tirar o calor dali de dentro para deixar os alimentos minimamente conservados, né,
evitar que as bactérias e micro-organismos cresçam, né, e fiquem numa temperatura tal que diminua esse crescimento e que as coisas se mantenham frias, né? Então, é necessário tirar o calor do interior da geladeira, mandar esse calor para uma fonte quente, e essa fonte quente seria a própria atmosfera, o ar da cozinha, né, o exterior da geladeira. E esse trabalho que ele vai ser realizado, que vai ser fornecido, seria a própria energia elétrica que a gente obtém da tomada, né? Bom, pensando no fluxo de energia e completando o que eu acabei de falar, o calor que vai ser retirado daqui e vai ser jogado aqui não é um processo espontâneo, né? Ele exige a realização de trabalho. Se a gente fosse pensar na lei que embasa isso, é a lei, né, a primeira lei da termodinâmica, que diz que toda a energia que entrar na máquina tem que ser igual à energia que sai, né? Então, o calor que for percebido, que for colocado, despejado, né, na fonte quente, ele vai ser igual ao calor que foi retirado da fonte fria, mais o trabalho que foi realizado nesse sistema aqui. E só uma convenção de sinal é que esse calor QC, que é o que sai daqui e vai para cá, ele foi adotado como positivo se e somente se ele sai dessa fonte fria e entra nessa fonte quente. A gente também vai se interessar em calcular a eficiência desse refrigerador, assim como a gente calculava o rendimento de um motor. E aqui, mais especificamente, a eficiência de um refrigerador ela é expressa como um coeficiente de performance, é assim que a gente chama, ou também um coeficiente de rendimento. Então, de uma maneira muito análoga a calcular o rendimento de uma máquina térmica, calcular a performance de um refrigerador nada mais é do que calcular essa razão, né? Que é o benefício, ou seja, o que o refrigerador consegue entregar, e aqui o quanto de calor é retirado da fonte fria, dividido pelo trabalho, né? Ou seja, o custo para que esse refrigerador funcione. Então, se a gente aplicar a equação da lei da termodinâmica, da primeira lei, que a gente acabou de ver aqui, a gente pode expressar o trabalho W como o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E assim a gente consegue calcular o coeficiente de performance e tanto o numerador quanto o denominador expressos em energia. Bom, também é possível definir um limite teórico, né, calcular qual seria esse limite teórico de performance, né, o rendimento teórico de um refrigerador. E aqui, para chegar nesse limite, a gente usaria a segunda lei, que fala sobre a entropia. Primeiro aqui, recapitulando a fórmula do coeficiente de performance, é o calor da fonte fria dividido pelo calor que chega na fonte quente menos o calor da fonte fria. Colocando o Q cold, calor frio, em evidência, a gente chega nessa fórmula aqui, né? 1 sobre Q hot dividido por Q cold. E o que dá para perceber? É que esse coeficiente, né? Ele pode ser maior do que 1, ele pode ser menor do que 1, inclusive. E isso é diferente do coeficiente de rendimento de um motor, né? Que é expresso em porcentagem. Então, a performance de um refrigerador, ela pode ser mais do que 1. E aqui está um exemplo, né? Se essa razão de calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria for uma razão de 1.2, 1.2 menos 1 dá 0,2, e 1 dividido por 0,2 é um coeficiente de performance de 5. E faz todo sentido, porque aqui eu não estou expressando uma porcentagem como o rendimento de um motor propõe, mas aqui eu estou calculando o quanto de calor da fonte fria eu consegui retirar, né, o coeficiente deu para C com o trabalho que foi fornecido a esse sistema. E o COP, o coeficiente de performance de uma geladeira doméstica, igual às que a gente tem em casa, é de aproximadamente 6. Então, para chegar nesse limite teórico, nesse rendimento máximo de um refrigerador, a gente vai se apoiar na segunda lei da termodinâmica. Mas antes disso, a gente precisa fazer duas considerações importantes sobre a entropia. A variação da entropia, ela é maior ou igual à variação de entropia produzida pelo fluxo de energia entre o reservatório de fonte fria e o reservatório de fonte quente. Então,
O universo, ele ganha entropia quando o refrigerador despeja calor na fonte quente. E essa entropia é calculada pelo calor da fonte quente dividido pela temperatura dessa fonte quente. E o universo perde entropia quando o refrigerador recebe calor da fonte fria. E essa entropia, ela é dada por menos, eu já vou mostrar isso em seguida, ela vai receber o sinal de menos, menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Então, para chegar nesse limite teórico, né, nesse rendimento máximo que daria para se alcançar com o refrigerador, a gente vai aplicar a segunda lei da termodinâmica que recapitula o conceito da entropia. Então, antes da gente pensar matematicamente, existem duas ressalvas para se fazer. Em relação a essa lei, a variação da entropia ela tem que ser maior ou ela vai ser igual à variação de entropia produzida pelo fluxo de energia entre esses dois reservatórios, entre essas duas fontes. Então, a primeira observação, né, é a entropia calculada como o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente, que é quando o universo ganha entropia quando o refrigerador despeja o calor na fonte quente. Essa é a entropia a qual eu me refiro. E a segunda entropia, que inclusive vai ganhar um sinal negativo no próximo slide, é referente a uma entropia que é perdida quando o refrigerador recebe esse calor da fonte fria. Bom, o próximo passo é colocar as duas parcelas de entropia na equação de forma que obedeça a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, toda essa equação dá a entropia global. E essa entropia global, ela tem que ser maior ou igual a zero de acordo com a segunda lei. Em seguida, a gente pode manipular essa equação, passar esse termo para cá e fazer umas manipulações. Então, multiplicar por TH, e esse TH vai sair do denominador dessa parcela, vai aparecer no numerador dessa parcela, dividir toda a inequação por QC, então o QC ele vai sair do numerador dessa parcela, ele vai aparecer no denominador dessa parcela, e a gente vai chegar nessa seguinte relação. Dessa forma, dá para relacionar o calor da fonte quente com o calor da fonte fria, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Substituindo esses termos aqui na equação original do coeficiente de performance, a gente consegue chegar num coeficiente máximo, ou seja, nessas relações. Para uma dada temperatura de fonte fria, uma temperatura da fonte quente, a gente consegue descobrir qual é o coeficiente de performance máximo. E o refrigerador que consegue operar ciclos com esse coeficiente é chamado o refrigerador de Carnot, porque ele chega a uma performance, a uma quantidade de calor retirada da fonte fria em relação ao trabalho que é a máxima possível. Enquanto a gente está estudando essa matéria, é importante que a gente trace um paralelo entre um ciclo de Carnot de máquina térmica e de motor e um ciclo de Carnot de um refrigerador. Então, para isso, tem esse gráfico PV e ele vai se assemelhar muito a um PV de uma máquina térmica. A diferença é que ele vai ser percorrido no sentido anti-horário, porque o trabalho aqui nesse caso é um trabalho negativo. A gente precisa lembrar que para um refrigerador ele funcionar, deve-se fornecer energia a ele. E se a gente estivesse pensando num motor, por exemplo, o trabalho seria positivo, porque é um trabalho realizado pelo sistema. Bom, no gráfico PV, a gente vai ter duas isotermas e duas adiabáticas. De forma que, bom, o gás primeiro ele vai sofrer uma expansão isotérmica, aqui como a gente consegue ver em AB, na temperatura T2, em que recebe o calor a T2. Em seguida, o gás sofre uma compressão adiabática, ou seja, o volume não está mudando conforme a gente vai de B para C. Então, o gás está aumentando a sua temperatura enquanto ele está indo de T2 para T1. Na próxima etapa, esse gás vai ser comprimido isotermicamente, ou seja, ele vai aumentar. Em seguida, o gás ele é comprimido isotermicamente. Bom, em seguida, esse gás ele rejeita calor
em um processo isotérmico. Bom, em seguida a gente vai ter, nesse trecho CD, um processo isotérmico. Então, a uma temperatura T1 o tempo todo, entre C e D, esse gás ele vai estar cedendo uma quantidade de calor Q1 para a fonte. E na última etapa, o gás finalmente volta ao seu estado inicial, vai ter uma expansão adiabática, e ele diminui a sua temperatura de T1 para T2. E na última etapa, de D para A, o gás vai passar por uma expansão adiabática, em que ele diminui sua temperatura de T2 e nessa última etapa, de D para A, o gás volta ao estado inicial, passa por uma expansão adiabática e diminui sua temperatura de T1 para T2. Duas considerações muito importantes sobre esse ciclo é que, para que a gente consiga obter uma performance, um rendimento máximo, isso só tem como acontecer se a variação da entropia global for nula, como eu acabei de falar nos slides anteriores sobre a segunda lei da termodinâmica, uma consequência da... E a próxima ressalva é que só tem como a primeira ser verdadeira se o processo for reversível. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o processo for reversível, as fases intermediárias têm que ser de equilíbrio. Então, se a gente estiver pensando no ciclo de Carnot para um refrigerador, a temperatura da máquina tem que ser muito próxima da fonte quente e também do reservatório da fonte fria. Tem que ser infinitesimalmente próxima, vamos dizer assim. Então, se a temperatura tem que ser muito próxima, o fluxo de calor nessas regiões, e nessa região aqui, vai ser extremamente lento. Então, será que um refrigerador de Carnot é realizável na prática? Isso quer dizer que, se o processo for reversível, que as fases intermediárias são de equilíbrio. Então, a temperatura da máquina tem que ser muito próxima da temperatura da fonte quente e também do reservatório da fonte fria. Tem que ser infinitesimalmente próxima. Então, o fluxo de calor nessas regiões de temperatura muito próximas é um fluxo que vai se dar de uma forma muito lenta. Então, pensando no ciclo de Carnot de um refrigerador para a vida real, não são ciclos realizáveis na prática, não são interessantes para a gente, porque é uma máquina de funcionamento extremamente lento. Dá para ter uma performance e um rendimento muito alto, precisando de pouquíssimo trabalho e energia elétrica. Mas, para isso acontecer, o custo disso é que os alimentos poderiam estragar, porque a quantidade de calor que é retirada da fonte fria por unidade de tempo ia ser virtualmente nula e demoraria muito tempo para refrigerar o interior de uma geladeira. Analogamente, se a gente fosse pensar no motor de Carnot, se para um carro de hoje em dia a gente substitui o motor atual por um motor de Carnot, esse carro pode até rodar com muito menos combustível, mas o funcionamento dele vai ser tão lento que talvez até uma pessoa a pé poderia chegar antes do que alguém de carro, porque o trabalho realizado por unidade de tempo é virtualmente nulo, porque essas trocas isotérmicas são muito lentas. Então, não, uma máquina de Carnot não é realizável na prática. Para elaborar esse seminário, a gente consultou alguns desses sites aqui e esses dois livros, principalmente do Cengel, que foi essencial para pegar todo o referencial teórico, e também os princípios de termodinâmica para engenharia. E é isso. Muito obrigada!